Olá, esse é o Politiza Cast, um podcast que recebe lideranças políticas, pessoas que têm a compartilhar no pensamento, nas posições que defende. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui o farmacêutico. Muita gente não sabe, mas ele é farmacêutico. Se eu disser o nome todo dele, muita gente... Ivan Lopes, ninguém vai saber quem é, mas Ivan Lopes Júnior, mais conhecido como Ivan Júnior, ex-prefeito de Açu, atualmente candidato a vice-governador pela chapa encabeçada por Fábio Dantas. Ivan, seja bem-vindo ao Politiza Cast. Olá, é uma satisfação estar aqui, Semi, uma boa experiência que a gente vai participar desse momento e estou à disposição para a gente bater esse papo. De cara eu vou matar uma curiosidade com você. O fato de Fábio já ter sido vice-governador significa dizer que ele sabe o que é sofrer lá, sentado na cadeira de vice-governador. Isso vai facilitar a sua vida como vice-governador? Ele vai dar oportunidade para você, com toda a sua experiência de vida, toda a sua experiência como gestor público, poder trabalhar junto com ele pelo governo do estado do Rio Grande do Norte? Eu acho que, com certeza, a experiência que ele teve, principalmente uma pessoa que tinha um grande conhecimento das dificuldades. Na Assembleia ele participou muito justo das discussões orçamentárias, das dificuldades do Estado, da questão orçamentária e financeira, até onde o Estado poderia ir, e as reformas que o Estado precisava realizar, que não foi feita até o momento. Eu acho que ele ficou muito angustiado em poder colaborar, em poder ajudar, em poder orientar naquele momento, mas infelizmente ele não teve não foi ouvido naquele momento, né? Infelizmente Robson, ele deu uma atenção maior às orientações de Fátima, né? E Fábio queria muito ajudar em um outro rumo que o Estado poderia estar seguindo hoje, mas ele não teve. Então eu acho que ele tem essa sensibilidade. Talvez eu possa ganhar muito com a experiência que ele passou. E hoje ele, com certeza, no futuro, ter sensibilidade também para a nossa vivência, nossa experiência, do que podemos colaborar com o futuro governo de Fábio Dantas. Pois é, você é um jovem, 43 anos, você adentra na política jovem, vira prefeito de uma das mais importantes cidades do nosso Rio Grande do Norte, Açu. Um beijo para a nossa querida Açu. E desde há mais, 20 e poucos anos, estou fazendo uma tabuada aqui, você não tinha nem 30, tinha? Não, tinha não. Eu fui um dos prefeitos mais jovens da história de Açu. Olha lá que bacana. Entre os 28 e 29 anos eu fui eleito pela primeira vez prefeito da cidade. E o que foi que fez esse jovem querer entrar na política? Foi sua primeira candidatura? Foi minha primeira candidatura. Eu ocupei o cargo de secretário municipal de saúde. Conseguimos realizar um trabalho importante no momento, um trabalho que conseguimos atingir diversas metas estabelecidas. Então, um trabalho técnico que projetou uma visibilidade da ação que eu consegui realizar e consegui despontar em um momento onde muitos só tinham uma visão política e queriam se viabilizar politicamente, e eu, sem pretensão nenhuma, consegui viabilizar dentro de um cenário onde era uma campanha de muita dificuldade. Eu comecei naquela época com 3 pontos daquela campanha e consegui uma vitória importante naquele momento. Inclusive, minha adversária era uma adversária forte, uma adversária que era muito ligada à antiga governadora, em saudosa memória, Vilma de Faria, onde tinha um apoio muito forte do governo, mas conseguimos superar tudo isso e ter uma vitória aí de mais, naquele momento para Açu, uma vitória de mais de 4 mil votos de maioria. Uma vitória expressiva. E isso foi o meu primeiro grande desafio na eleição. E eu tinha um desafio maior, que era ser prefeito daquela cidade e administrar sendo um jovem prefeito, em colocar minha marca como prefeito, né? Nós tínhamos vários apoios naquele momento, onde a população já tinha uma dúvida se a administração ia ser feita pelo meu pensamento de que eu apresentava inovações, mudanças, e alguns achavam que ia ter muita interferência das pessoas que estavam nos acompanhando, achava que a gente não ia ter uma gestão com a nossa cara, seria uma gestão que teria uma participação das políticas mais antigas, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar, com todo respeito a todos que nos ajudaram, mas a marca era nossa, o compromisso era nosso em fazer um projeto diferente, e graças a Deus conseguimos implementar esse projeto na cidade. Açu, com toda modéstia, mas Açu tem uma participação. Hoje, se você andar na cidade, antes do nosso mandato, depois do nosso mandato. A cidade ganhou uma nova cara, uma nova dimensão em projetos, uma nova infraestrutura, e isso foi muito importante. Eu fui para uma reeleição e tive a maior vitória da história do município do Açu. Foram sair de 4 mil votos em maioria para quase 11 mil votos em maioria, uma vitória esmagadora contra
o adversário na época, foi até deputado George, que, ele teve essa derrota, realmente é uma vitória expressiva que conseguimos naquele momento, e isso nos fortaleceu bastante, não só em Açu, em toda a região do Vale do Açu, e proporcionou uma visibilidade a nível de estado. E depois disso eu tive a oportunidade também de presidir a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. É isso que eu ia colocar. Você, jovem, teve também esse desafio de ser o líder de 167 prefeitos do nosso estado do Rio Grande do Norte, apesar de já vir com a experiência de um mandato, mas ainda muito jovem. Como é que foi isso? Aí a FEMURNE, nós entendemos, desde o momento que a gente estava à frente da prefeitura, eu observei que tinha situações que fugia das decisões e fugia só da vontade do prefeito de Açu ou dos prefeitos de qualquer cidade que participavam de uma gestão. Precisava de um trabalho coletivo, uma força sendo trabalhada a nível da municipalidade. E com esse pensamento, nós começamos a trabalhar a união dos prefeitos, para que pudéssemos pleitear projetos a nível nacional, junto ao governo federal, como era o caso do incremento de 1% para as prefeituras a nível nacional, que pudesse entrar fortalecimento das cotas do FPM, dos municípios, do Fundo de Participação que chega para as prefeituras. Nós vivemos um dos momentos mais difíceis da história, foi naquele momento onde a Dilma teve aquelas pedaladas fiscais, onde ela não honrou com os compromissos com os municípios, os repasses que estavam chegando era insuficiente porque as emendas não eram pagas. Então foi um caos que o governo federal gerou com os municípios brasileiros em virtude de um descontrole orçamentário. Isso foi importante para a gente unir, estar forte, estar trabalhando em conjunto, levando pleitos dos municípios. E a gente começou a se articular a nível de região do Vale. Criamos naquela época um consórcio de prefeitos do Vale do Açu, onde eu presidi, e depois a gente foi para a FEMURNE. E na federação a gente conseguiu uma bandeira de defender os municípios. Eu participei também da Confederação Nacional dos Municípios, buscando justamente esses pleitos a nível da municipalidade, em diversas ações, a regulamentação da farmácia básica dos recursos, naquela época da repatriação de recursos que pudesse chegar para as prefeituras, cumprimento de cronograma de repasse das emendas. Todas essas bandeiras que nós trabalhamos nos proporcionou ser presidente da federação. Aí eu conheci o município do 06, que é o menor índice de participação, à capital do estado. As dificuldades do município pequeno aos problemas de uma capital do nosso estado nas discussões municipalistas. Isso nos deu uma grande experiência no que diz respeito a conhecer de perto a realidade dos municípios potiguares. Isso me ajudou muito na nossa caminhada em ter essa sensibilidade junto às prefeituras. Olha, Ivan Júnior conosco hoje no PolitizaCast. Ivan, e nessa estrada que você se debruça na política, tem ainda a experiência como secretário de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. Então, vem da gestão pública, você levanta aí uma bandeira que é a minha bandeira também, a da municipalidade. Antes de eu morar no Brasil, antes de morar no Rio Grande do Norte, eu moro na minha rua, no meu município, né? Então, a questão do fortalecimento do município, que é a célula máter de uma nação. Mas você também passa pela experiência de enxergar o estado do Rio Grande do Norte numa das suas maiores dores, que são os recursos hídricos. Como foi essa experiência? E é importante lembrar que eu tive a oportunidade, como secretário de Recursos Hídricos, num momento difícil também, que é no momento da maior seca da história, né? Atravessamos aí mais de 10 anos de seca, onde a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório do estado, chegou a ficar no volume morto na sua água, no local onde você faz a captação, de já não conseguia captar mais a água, porque não tinha como fazer as bombas puxarem essa distribuição para as outras cidades onde é feita a captação do reservatório. E isso me deu a experiência de conhecer de perto, principalmente o sofrimento do setor rural, do nosso semiárido. Isso eu percorri praticamente todo o estado, do setor do Alto Oeste, o Oeste, o Seridó, Vale do Açu, Trairi, Mato Grande, Agreste, região litorânea, diversas situações, porque a gente encontrava dificuldades para a distribuição, você tinha alguns reservatórios ou poços, ou água no subsolo de boa qualidade, tinha que distribuir através de adutoras, ou você não encontrava água de qualidade, teria que
instalar dessalinizadores quando tinha água de cristalino, né? Alguns tipos de água encontrada no subsolo, né? E isso nós conseguimos atender dentro de um programa todas as metas estabelecidas como prioritárias para aquele momento. Então, nós fizemos um dos maiores projetos a nível do Rio Grande do Norte de instalação de dessalinizadores praticamente em todas as regiões do estado, colocando para funcionar postos já existentes que não tinham a captação porque não tinha equipamentos ou a água era salubre, nós instalamos dessalinizadores, instalamos também pequenas adutoras levando água aonde tinha condição, construindo pequenas barragens, açudes, enfim, fizemos um grande projeto hídrico, isso aí quando eu terminei o mandato de prefeito. Praticamente fiquei à frente 12 meses, mas conseguimos avançar bastante naquele momento de dificuldade e conseguimos conseguimos colaborar com o Rio Grande do Norte, principalmente com o homem do campo, através desses projetos. Então foi outra grande experiência com o setor rural do Rio Grande do Norte, conhecendo as cidades, mas aprofundando como secretário de Recursos Hídricos as dificuldades do homem do campo. Mas inovamos também, conseguindo inovar com alguns projetos como reaproveitamento de águas, utilização de água através de tecnologias como nós instalamos na região do Mato Grande, com energia solar para funcionamento de alguns sistemas de dessalinizadores e a captação de água por poços. Então, foi um trabalho bem interessante que foi uma contribuição boa para o estado. Olha, você vem encabeçar a chapa junto com o Fábio Dantas, 2 jovens. Fábio aí, eu vou me enquadrar aí nesse jovem, porque Fábio é contemporâneo meu de colégio, a gente estudou junto curso de Direito, somos a primeira turma de Direito da Universidade de Potiguar, e vou puxar a sardinhazinha para o meu lado aqui, dizendo que Fábio é um jovem, mas é um jovem, ele está aí na casa dos seus 40 e muitos anos, chegando aos 50, e vem se soma com você, que apesar da pouca idade, 43 anos também, uma larga experiência aí no Executivo. E aí você vem com a representação do União Brasil, o maior partido hoje de nossa nação. O que significa, Fábio, que está no Solidariedade, não tem um tamanho como tem a União Brasil, como vem nessa construção ter a importância de ter uma pessoa, um representante como você do seu partido, que é hoje o maior partido do Brasil? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que primeiramente, nós vivemos um momento do estado de muitas dificuldades, nós vamos aprofundar na nossa conversa, a situação do Rio Grande do Norte. E quando a gente vê dificuldade, e a dificuldade coloca situações que tem que tomar algumas decisões, eu já participei de grandes desafios, e a gente precisa ter muita vontade de superar e um certo conhecimento, a experiência para ajudar a você acertar nas decisões. E a gente teve a oportunidade de estar hoje, como você muito bem colocou, um dos grandes partidos a nível nacional, que é a União Brasil, e um dos partidos mais fortes a nível do Rio Grande do Norte, com musculatura política. E, acima de tudo, um partido que tem grandes lideranças a nível estadual e tem uma cabeça pensante e uma pessoa muito articulada nacionalmente, com experiência larga a nível de Brasil e principalmente a nível do Rio Grande do Norte, que é o ex-senador José Agripino, que é realmente um grande nome hoje a nível nacional da política, que tem muito a colaborar com a sua experiência de vida, com o conhecimento que tem como governador, como senador, conhece bem as dificuldades e as soluções a nível nacional, e eu acho que a União Brasil tem um quadro importantíssimo. A gente pode ter muitas boas experiências e bons conselhos com o José Agripino, que pode nos ajudar em qualquer caminhada que precisamos realizar a nível de projetos, a nível de Estado. Então, o que ocorre? Ele fez primeiramente um grande trabalho a nível de União Brasil, que hoje o partido está forte, vamos conseguir ter um número considerado de deputados federais, deputados estaduais, a grande possibilidade de ter, realmente, ser um dos partidos que pode eleger o maior número de federais e também de estaduais. Então, isso já é um passo importante que o partido vai marcar em 2022. Mas o partido, ele pode colaborar bem mais. Podemos aí estar junto com o Fábio, se Deus quiser, vai acontecer isso, vamos conseguir chegar ao governo e com a experiência que ele tem, pode nos dar uma grande contribuição justamente nas medidas e decisões que o Estado tem que tomar para o futuro. Então, a União Brasil tem muito a colaborar com o Rio Grande do Norte, não só pela história que já tem José Agripino,
pelo momento que estamos vivenciando e pelo futuro que possamos construir. Sem dúvida, é uma construção de uma nominata que caminha aí para ser um forte personagem nesse momento que o Rio Grande do Norte busca construir os próximos 4 anos. Por isso que eu quero uma avaliação sua, por favor, sobre o que foi os 4 anos do governo Fátima Bezerra do PT. Olha, eu posso resumir um governo que decepcionou. Fátima é um governo que decepciona. É um governo que teve uma grande oportunidade. Ela chegou ao governo com poucos compromissos políticos, um governo que tinha tudo para poder fazer uma transformação. Eu acho que o Estado apostou foi dada uma oportunidade e ela teve um cenário que tinha tudo para fazer um governo diferente do que a gente está vendo hoje. Ela chegou com grande perspectiva para as pessoas mais humildes, teve um trabalho que poderia muito defender, quando estava no Legislativo, gerava grandes expectativas, sempre questionou muito os mandatos majoritários de prefeitos, de governadores, e teve a oportunidade de mostrar como é que podia ser feito. Né? Que ela, enquanto estava fora, falava uma coisa. Enquanto governadora, muitos esperaram que ela pudesse fazer o que ela dizia que poderia ser feito quando ela não estava como o executivo. E a gente observou um governo que decepcionou. Vamos começar pela questão da educação. Ela é uma professora, né? Sendo professora, os índices da educação do Rio Grande do Norte é lamentável, né? O Rio Grande do Norte hoje está na lanterna na educação nos indicadores nacionais. Então, ela já foi reprovada na área que é a especialidade dela, na educação. E, para piorar, ela militou a vida toda sobre a questão sindical, o reajuste de salário, piso de professor. Nem o piso dos professores ela vem pagando. Vem protelando, parcelando e empurrando para frente, né? Se hoje ela fosse uma deputada federal, uma senadora, ela devia estar fazendo greve contra esse governo que ela é governadora, não tenho dúvida, né? Porque ela, enquanto estava fora, era brigava muito pelos direitos. Como governadora, não cumpre nenhum direito. E hoje é a realidade que nós estamos vendo hoje. Mas não fica só na educação. Se não deu certo na educação, consequentemente, a gente tem os dados e observa a saúde. A saúde é uma verdadeira lástima no Rio Grande do Norte. Nós que moramos no interior, sofremos bastante. Eu acho que as pessoas que têm a oportunidade, aliás, que precisam do serviço de saúde, sofrem para conseguir uma cirurgia simples. As cirurgias praticamente do Rio Grande do Norte, você tem que ficar em filas gigantescas e não anda essas filas. Interferências políticas, procedimentos que são realizados com material de péssima qualidade, se demora muito para fazer uma cirurgia. Quando se faz uma cirurgia, tem os complicadores. Redes sociais, denúncias correm à torta e à direita aí do que vem acontecendo. Pelos materiais que são utilizados, o paciente tem que retornar, porque, enfim, o negócio não está acontecendo como deve acontecer. Inclusive, o Conselho de Medicina, alguns profissionais vêm denunciando a estrutura que está sendo hoje colocada à disposição dos profissionais em alguns hospitais regionais, né, a nível de Mossoró, a nível de Vale do Açu, enfim, todas as regiões do estado. Nós tivemos um momento de tantas dificuldades, como foi o caso da pandemia, que o mundo todo parou para lutar contra uma situação muito difícil. Mas isso a gente tem que, por dever de justiça, a nível nacional, houve um grande aporte de recurso financeiro para os estados e para os municípios. Eu acho que os municípios brasileiros e os estados da federação, ou a nível nacional, todos os estados nunca tiveram tanto apoio federal para enfrentamento de dificuldades, principalmente nesse caso da pandemia, como observamos nesse período, né, 2020 até o momento. E o estado do Rio Grande do Norte não soube aproveitar esse momento. Então você veja bem, na pandemia, no grave momento da pandemia, a grande maioria dos municípios foi quem tomou a frente, atuando, abrindo hospitais, realizando trabalho de articulação, de identificação de situações,
de vacinação com as vacinas do governo federal, um trabalho forte feito pelos municípios. Mas o Estado, a gente observou o que foi feito pelo governo do Estado. Qual foi a ação concreta do governo do Estado? Qual foi o investimento do governo do Estado? Alguns equipamentos que chegaram para os hospitais regionais para abrir UTI foi a nível federal, que todo mundo sabe. O governo federal mandou equipamentos, respiradores, estrutura para abrir algumas UTIs ou reestruturar alguns leitos de UTIs existentes. E o que o governo estadual fez? É uma pergunta que isso vem lá de Venhaver até a capital do estado. Ninguém sabe o que foi feito de concreto. O que nós tomamos conhecimento, acho que a nível nacional, foi os recursos que eram para ser empregados nas cidades e foram para fora do estado do Rio Grande do Norte. Há uma grande polêmica de recursos que os governadores do Nordeste enviaram para um consórcio do Nordeste, e esse recurso não foi aplicado como era para ser, era para comprar equipamentos, para equipar leitos de UTI, e há um indício de estar sendo investigado, inclusive, sobre a questão de desvio de recursos, que era para a saúde do Rio Grande do Norte e foi para fora do estado e não chegou no momento que as pessoas mais precisaram. Você fala, Ivan, sobre uma questão que é muito doída para o povo do Rio Grande do Norte. As pessoas que morreram e faltou recurso na hora. Faltou recurso na hora. A gente viu que o governo do estado, o governo de Dona Fátima, ela simplesmente, de maneira irresponsável e ligada aí aos interesses da patota aí de governadores de esquerda, simplesmente usaram o dinheiro para uma empresa que vende maconha. Olha só. Ia dizer que se não faltou dinheiro lá na ponta nas prefeituras, muito se deve ao governo federal, pouco se deve ao governo do estado. E nessa pegada também, você falava aí da questão da educação, né? A professora Fátima Bezerra, que entregou o estado do Rio Grande do Norte como um dos maiores índices de jovens que simplesmente abandonaram o estudo, porque não aguentaram o abandono que teve por parte do governo do estado. Como é que a gente faz para melhorar a educação, fazer esses jovens voltarem para a sala de aula ou não deixarem outros jovens saírem agora nesse mandato que vocês pleiteiam? Vamos lá na educação, né? O que ocorre? Você veja a oportunidade que foi dada à Fátima e ela não soube aproveitar. O Rio Grande do Norte deu uma oportunidade. A oportunidade que nós estamos, junto com o Fábio, pedindo para mudar essa história e fazer um governo diferente, Fátima teve há 4 anos, praticamente há quase 4 anos atrás, e não aproveitou. Nós queremos essa oportunidade para saber aproveitar e fazer diferente. Por quê? Porque você veja bem, ela atravessou uma pandemia onde parou as escolas do funcionamento. E os recursos chegando, todo mês chegando os recursos. Não faltou dinheiro. Ela não estava gastando na merenda escolar, no transporte escolar, e o recurso entrando no Estado, e volumes de recursos, vamos falar no grosso, cheio de dinheiro, os cofres do Estado cheios de dinheiro, onde você vai hoje nas escolas estaduais, caindo os pedaços. Nem sequer fazer um planejamento, enquanto não tinha aula, ela tinha reformado as escolas, tinha gerado emprego para muita gente que estava prezando, estava trabalhando, dava para trabalhar, porque uma obra, você tem como fazer um trabalho, ou não ia ter aglomeração, dava para fazer. E lembremos que construção civil foi uma das áreas que disse, olha, não pode parar. Exato. Estava funcionando. Então, o que acontece? Ela cheia de dinheiro nos cofres, enviado pelo governo federal, e por não estar gastando, porque estava paradas as aulas, ela poderia estar reformando todas as escolas, dando estrutura, condição para quando retornasse, os alunos e os professores chegariam na estrutura melhor, dava até ânimo para poder tanto aprender como para ensinar. Sim. Então, as escolas continuam do mesmo jeito que estava, e os cofres abarrotados de dinheiro do Estado, sem chegar para nossos alunos. Falta merenda em alguns cantos, transporte de péssima qualidade. Banheiros, muitas faltam. Pois é, água para beber nas escolas. Então você vê, ela teve uma oportunidade, um momento que poderia muito bem ter dado um choque na educação, melhorando a sua infraestrutura, e não foi feito. A gente tem que colocar, justamente tem que ter uma estrutura adequada para os professores e alunos. Eu acho que é uma das metas que nós temos que implantar nisso nos primeiros anos. E não é coisa para chegar, é fazer logo no início. Aproveitar principalmente o momento que as escolas estão sem funcionar e avançar na força-tarefa em reformar essas escolas. Trabalhar com indicadores na educação. Indicadores que vão estabelecer de uma forma rápida as informações. Não é esperar uma avaliação nacional para saber que o Rio Grande do Norte está na lanterna, não, como acontece agora. No mês, é saber a cada mês, a cada semestre,
acompanhar os indicadores que está evoluindo, que não está, para poder corrigir. Começar a trabalhar esses dados em tempo de corrigir. Porque não adianta você passar um ano para saber que não deu certo. E esse ano, como é que fica? É como fazer o nosso jovem de cobaia para essas experiências erradas. E olha, você é o pai do Heitor, que tem 8 aninhos, né? Como pai que você é, cidadão que você é, bem sabe que isso daí impacta o nosso futuro. Queria uma palavra sua de outra coisa que impacta não só o futuro, mas também o presente, que é a questão da segurança pública. Como é que você vê a segurança do nosso estado? Olha, a segurança do Rio Grande do Norte, infelizmente, você vive hoje em qualquer região do estado, da capital do estado à zona rural do interior, sofrendo preocupado em ter sua casa arrombada, acontecer os arrastões, coisas que você observava que acontecia nas capitais, acontecia nos grandes centros. Hoje, no governo Fátima, ela conseguiu ampliar a insegurança, ela conseguiu potencializar a estrutura, a falta de estrutura que ela dá à nossa polícia militar, a falta de apoio que ela dá às delegacias regionais, ela conseguiu ampliar a violência no Rio Grande do Norte. A realidade é essa. O governo de Fátima, ela potencializou a violência e ela ampliou a insegurança de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Olha, não são poucas as histórias que a gente escuta, não só nas cidades, mas na região rural, por exemplo, proprietários de fazendas que veem seu gado ser roubado, assim, de maneira na cara, lavada, né? Jogam um caminhão por cima da cerca, tanja o gado, coloca lá, na cara lavada. Uma das coisas que a gente vê que não avança aqui no estado é, por exemplo, a polícia ambiental. A polícia ambiental não, era aquelas guarnições que foi feita em governos passados da polícia militar que circulava o estado do Rio Grande do Norte inteiro. Isso não existe mais. Olha, você veja bem, vamos lá. O estado, ele atualmente, a Fátima, parece que ela não quer que funcione. Eu não sei o que é que ela tem contra... Será que tem um interesse aí? Eu não sei qual é o interesse dela. A quem ela está querendo ajudar. A gente fica até com essa interrogação. Por não fortalecer a segurança. Qual objetivo ela não quer fortalecer a segurança? A gente fica sem entender. Por quê? Você observa hoje, tem algumas medidas, e não são coisas mirabolantes não é coisa que precisa de muito recurso, não, precisa de um governo eficiente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma situação hoje, a grande maioria dos municípios do nosso estado, ele tem algumas, vou dar um exemplo, a região central, e no Vale do Açu, mas acontece no Alto Oeste, no Seridó, acontece em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Uma viatura, que era para estar fazendo a ronda nas cidades, ela tem que abastecer nas cidades maiores. Uma viatura sai lá de Angicos, sai da cidade de Angicos, vai abastecer em Açu, no posto de Açu. E lá em Angicos tem posto também de combustível, tem toda uma estrutura que poderia ser uma logística diferente do que acontece hoje. Então, ela sai para abastecer, ela gasta talvez mais combustível no deslocamento para abastecer do que rondando a cidade. Eu estou dando um exemplo em uma cidade, mas se você coloca isso e multiplica em todas as cidades do estado, e quantas vezes por dia acontece isso, o que nós temos aí de prejuízo em você gastar no deslocamento. Já é um recurso que você não vai estar fazendo a ronda. Fora o veículo que não está mais fazendo a ronda porque vai fazer o abastecimento. Então, por falta de planejamento, por falta de uma gestão eficiente, o Estado não consegue, muitas vezes, com o recurso que tem hoje, dá para fazer diferente, dá para melhorar. Isso estou dando um exemplo na questão só do abastecimento. Aí vamos lá. A quantidade de viaturas, se você for em qualquer batalhão de polícia do Estado, em qualquer batalhão, eu desafio, pode ir em qualquer batalhão de polícia do Estado, a quantidade de veículos que estão sendo desmontados. As peças de um carro novo, às vezes quebra uma bateria, ou quebra qualquer manutenção, uma peça ali, ele não conserta, já vai juntando, junta 3 para fazer um. Não tem um serviço de manutenção, um planejamento dessas ações, é uma verdadeira sucata nos batalhões. Perfeito. É um absurdo que a gente observa em diversos batalhões do Estado. Então, não tem um trabalho de planejamento, uma equipe que poderia muito bem estar focado em resolver isso. Nós temos essas universidades que poderiam estar participando junto do governo, com planejamento, uma logística, nessa questão de
tecnologia, de manutenção desses veículos, um trabalho que a gente poderia muito bem avançar sem tantos custos. A gente poderia estar introduzindo aí essa tecnologia como os drones, a questão do vídeo monitoramento, e inovar com a própria UFRN. Nós temos aí setores que poderiam fazer um trabalho interligando com a questão de monitoramento em todas as cidades, locais estratégicos, pontos críticos de insegurança sendo monitorados, mas o Estado é totalmente, o governo Fátima, inoperante e vai na contramão da tecnologia. É por isso que eu fico me perguntando, por que ela quer que a segurança fique fragilizada? Olha, um dos bons legados que a Copa do Mundo deixou para Natal, porque foram poucos, mas deixou alguns bons legados, um deles foi o CIOSP e a estrutura tecnológica que a gente poderia usar em benefício da população. Eu não entendo, por exemplo, hoje eu tive com meu querido Ives Mendonça, um abraço para ele que me mostrava uma câmera que baratinha, simples, mas que a tecnologia permite que ela identifique a placa de um carro furtado, por exemplo, ela identifique o rosto de uma pessoa até uma determinada distância. Ou seja, você tem hoje a possibilidade de você ter a tecnologia a seu favor e a gente aqui no Rio Grande do Norte simplesmente parece viver ainda no século XIX. Você veja bem, nós temos alguns dados que você vai ter os locais com maior dificuldade ou maior índice de ocorrência e que leva à insegurança. Então, esses dados que foram levantados, era para ser mapeado e colocar essas câmeras, colocar esse serviço de tecnologia em locais estratégicos. A gente não observa isso. Aí vamos lá, o que ocorre? Hoje, o Rio Grande do Norte, diferentemente do que acontece nacionalmente, houve uma diminuição nacional dos crimes violentos. No Rio Grande do Norte, nós temos, acho que em torno de 4 cidades, entre as mais violentas do país. É um absurdo. Então, o Rio Grande do Norte, enquanto o Brasil diminui a violência, o Rio Grande do Norte cresce a violência. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque nós não temos o número de policiais suficientes, porque nós não temos estrutura suficiente, não temos planejamento. Delegacia civil para o policial civil fazer a investigação. Vou dar um exemplo. A governadora tem mais policiais à disposição dela para fazer a segurança dela do que proporcionalmente os batalhões do Estado e polícia do Estado. Lá em Açu, praticamente do Vale do Açu, o número de policiais que está no nosso batalhão, que cobre toda uma região de aproximadamente 200 mil habitantes, é quase o mesmo número que ela tem para fazer a segurança dela. Para uma pessoa, em vez de 200 mil pessoas. Você veja a discrepância. Fábio defende um governo diferente. Um Estado menor, mas com a resposta maior. Nós temos que diminuir essa questão do Estado com tantas estruturas sem funcionar. Tem que ser um Estado que tenha uma estrutura menor, mas que funcione, que tenha resposta. E é isso que a gente precisa. Como eu disse, não precisa inventar roda, não. Precisa ter um Estado eficiente. As delegacias da Polícia Civil, praticamente quase todas estão sucateadas. Quase todas sucateadas. É isso. Aí você vai em algumas estruturas, observa algumas estruturas do governo do Estado, situações totalmente discrepantes da realidade. Você vê a situação das nossas delegacias que não funcionam, as escolas sucateadas, as filas nos hospitais para as cirurgias, os corredores lotados, mas você vai para a estrutura de tributação do Estado, coisas faraônicas, gigantescas. É um Estado que só pensa em arrecadar imposto. Mas esse imposto que a gente vê o Estado sangrando o contribuinte não reverte em benefício. Não chega em ações para a coletividade. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, o governo do Estado está virando piada nacional. O Rio Grande do Norte, o governo da Fátima, está cobrando um imposto por sol e por vento. Como é isso? Está taxando as energias renováveis. Querendo criar imposto. Não, criou já. Ela criou. E uma das metas de Fábio é acabar com isso. É deixar um Estado competitivo. Ela achando... nós temos algumas situações que a gente tem que agradecer a Deus, porque a questão de nossas... É uma situação que Deus foi muito generoso Olha, Deus foi muito generoso com o Rio Grande do Norte. Nós temos a fruticultura, o sal, a cassinocultura, o vento agora. O vento, o sol, tudo isso são potenciais, é uma potencialidade natural que favorece o Rio Grande do Norte. Ninguém pode... Se tem uma coisa que a gente não pode de culpar, é nosso Deus, porque ele foi muito generoso no nosso Estado. Então, o que acontece de errado, a culpa é daqui. É quem está à frente da gestão. Porque não está sabendo aproveitar nossas potencialidades. Aí você pega, por todas essas questões naturais favoráveis, criar situações
achando que isso não vai prejudicar, as empresas, os investidores vão ter que se submeter e aceitar pagar impostos para o vento e para o sol para instalar, para poder montar os parques aqui de energias eólicas e solares no Rio Grande do Norte. O que vai acarretar? Aliás, o que está acarretando? As empresas vão começar a diminuir os investimentos e vão para o Ceará, vão para Paraíba, vai para outros estados, porque o Rio Grande do Norte hoje não é um estado que estimule os investimentos. É um estado, quem está aqui sabe que o governo de Fátima é um governo que a cada ano cria imposto, cria dificuldade o setor produtivo, cria dificuldade para quem quer investir, e isso vai acarretar o quê? Vão para outros estados que têm facilidade e diálogo com os governos para poder apoiar a geração de emprego. Olha, quem quer gerar emprego e renda aqui nesse estado, que é o empreendedor, que é a única fonte de crescimento de qualquer nação, qualquer estado, qualquer município, qualquer lugar, é o empreendedor. Ele sofre com burocracias do IDEMA, por exemplo. Bom, é outro problema sério. Nós temos um governo que usa a burocracia como instrumento de justificativa para não funcionar. Nós temos que ter um governo, e uma defesa que o Fábio faz, é muito importante isso, que desburocratize as coisas, que a coisa tenha agilidade. Você já imaginou a quantidade de empresas que tentam se legalizar ou inovar, trazer investimento, e termina cansando, e termina demorando. Tem empresas que estão aí há 2 anos atrás de uma licença para funcionar, e o Estado não tem uma sensibilidade em poder entender que aqueles investimentos vão mudar a vida das pessoas, é emprego que vai gerar, que vai acontecer, vai chegar no interior, vai chegar nas cidades, vai dar uma contribuição importante, e o Estado cada vez mais criando imposto, criando burocracia, criando dificuldades para o investimento chegar. Então nós temos que ter uma visão de desenvolvimento completamente diferente do que tem hoje. Nós temos que diminuir, temos que desburocratizar, utilizar a tecnologia. As pessoas podem dar entrada até na sua residência pelo computador, vai entrando, vai alimentando as informações, um sistema mais ágil, que dê resposta, que ninguém está querendo que funcione errado e a torta e a direita, não. A gente está querendo agilidade. E não precisa tanta demora para analisar um projeto, coisas rápidas, rápido e que tenha eficiência nas suas análises. Não o que a gente observa hoje. Um Estado inoperante, que a gente não tem resposta. Primeiramente, nós temos resposta na infraestrutura, na saúde, na educação, nos impostos que a gente repaga, nós pagamos. Não temos resposta. Você falava aí sobre essa Fátima que durante muito tempo foi pedra e agora ela é vidraça. Depois de quase 4 anos de governo, o que é que Fátima tem para mostrar? Vamos lá, um exercício não pode inventar. Um grande desafio, viu? É um grande desafio. Se Fátima se você conseguir o emprego de Fátima e de Fábio e você sumir dia 1º de janeiro, qual o legado que Fátima vai deixar no Estado? Isso é muito interessante. E nós estamos criando uma oportunidade. Como você colocou, eu fui prefeito, fui secretário, fui presidente da federação, mas eu sou farmacêutico bioquímico de formação, tenho clínica, tenho laboratório, a gente atua profissionalmente. Fábio é o pequeno empreendedor, o advogado, tem atuação. Nós entendemos muito bem o que é a realidade do setor produtivo do Estado hoje, de quem gera emprego, e a dificuldade que tem conjunto ao governo do Estado. Então nós estamos na visão de muitos potiguares que querem um Estado eficiente. Então o que acontece? Nós estamos aí querendo dar uma oportunidade para gerar oportunidade para muitos, coisa que Fátima não teve essa visão de realizar, pediu essa oportunidade e não fez. Pelo contrário, durante a pandemia, posteriormente à pandemia, ela fez as pessoas perderem os empregos, fechando, tendo um governo... Perseguindo, né? Um governo querendo criar uma bandeira, uma narrativa contra o governo federal, uma discussão que só fez prejudicar o governo do Estado. Me permita destacar que teve secretário dela que vinha para a imprensa dizer que ia ter 12 mil mortos apenas no mês de maio. Fazendo um terrorismo. Verdadeiro terrorismo. Um terrorismo. Então, ela hoje quer uma oportunidade para continuar governadora, mas ela, durante muito tempo, durante muitos meses, fez muitos pais de família perder o seu trabalho, perder seu emprego. E alguns perderam até a vida pela inoperância do governo. E você me pergunta, o que pode mostrar desse governo? É um grande desafio.
Eu tive lá em Apodi e tive o conhecimento, tive a informação que ela foi inaugurar a entrega de uma forrageira. Meu Deus do céu. Ela teve lá em Mossoró e foi fazer a entrega de uma placa de um RN. Lá em Açu, ela foi fazer uma grande festa para um serviço de tapa-buraco. Então, eu quero mostrar a você, pelas essas informações que nós conseguimos, andando no estado, tivemos essas informações, que o governo do Rio Grande do Norte se resumiu a isso aí. A um governo realmente medíocre, um governo que não teve grandes oportunidades, porque o estado arrecadou muito financeiramente, teve um apoio nunca visto na história financeiramente do governo federal. Inclusive, importante lembrar, o apoio que o governo federal deu ao Rio Grande do Norte e a todos os estados da federação proporcionou um equilíbrio financeiro onde nós não temos nenhum estado hoje com atraso de folha. Então, não adianta o governo querer justificar que está com a folha em dia. Está com a folha em dia pela uma ação federal. Perfeito. Então, o governo federal proporcionou ao Rio Grande do Norte e a todos os estados da federação estarem com a folha em dia. Se não fosse o apoio do governo federal, o estado estava em muitas dificuldades. Por quê? Porque ela não fez as reformas necessárias, não fez um projeto que pudesse estimular a geração de novos empregos, apoiando o setor produtivo, porque nós temos que ter um estado, como eu falei, que possa diminuir imposto, que possa atrair novos investimentos, que com isso você vai diminuir imposto, você vai aumentar o número de empresas listadas no Rio Grande do Norte. Você vai aumentar e vai dar condição de competitividade às empresas no estado. Isso vai dar o quê? Uma maior arrecadação pela maior quantidade de empresas. Isso vai ser retornado em novos investimentos em diversas áreas do estado. E com isso você tem um estado que tem a condição realmente de desenvolver. Coisa que nós não observamos hoje, que o estado não está sendo feito esse trabalho, e o que ocorre? Fica dependendo só de uma ação do governo federal, que foi muito generoso com o Rio Grande do Norte. Repita-se, né? Foi muito generoso. Muito generoso com o Rio Grande do Norte. E ela não soube agradecer. E vale lembrar. E vale lembrar. Ela fez. Isso tudo aconteceu e ela não foi nem ao presidente da República pedir uma ajuda. O presidente mandou para os potiguares. Isso. Imagine se ela fosse atrás com projetos. Então, ela, pela uma questão política, partidária, pequena, ideologia doentia, mesquinha, termina prejudicando milhares de potiguares, porque quer colocar na cabeça das pessoas, mudar a ideologia das pessoas com a questão política. E querendo criar brigas desnecessárias. Quem for o presidente da República tem que ajudar o Rio Grande do Norte, a gente tem que ir atrás, tem que pedir o apoio. Se a gente tem um governo que já vem ajudando o federal, aí que a gente tem que abraçar mesmo e pedir essa ajuda. Você pode ter sua posição política, mas primeiro passo, em primeiro lugar é a questão do nosso estado. É a prioridade. Então tem que saber diferenciar isso. E a situação que a gente observa hoje, as estradas estão destruídas. Era isso que eu queria escutar de você. Você que circula muito o Rio Grande do Norte, como é que estão as RNs por onde você passa? Olha, as RNs, existiam algumas RNs no Rio Grande do Norte, porque hoje são verdadeiras estradas vicinais. Praticamente as nossas RNs estão virando estradas vicinais, estradas de Pissarro. Nós temos um setor ali que é o Polo Costa Branca, que é o turismo da região do Costa Branca, que não existe mais RN. Não existe. O estado não foi feito nenhum serviço de manutenção das nossas RNs. Ali está destruído. Nós temos, eu vou dar um exemplo, ali a estrada do Malheiros, que entre Ipanguaçu e Afonso Bezerra. Nós temos a grande produção também ali, além de Açu, naquela região de Afonso Bezerra, na região de Mossoró, de melão. E começa agora a produção, começa a colheita do melão, né? E vai começar esse melão ser utilizado, essas RNs, para poder escoar esse produto. Já começa a virar as carretas pelas estradas de péssima qualidade. Meu Deus do céu. Tivemos a informação que houve já um acidente onde uma grande produção foi perdida devido às estradas. E isso, estou falando do melão, mas acontece com o sal, com o camarão, frutas que você não pode machucar tanto, você termina a estrada cheia de buraco. Então é buraco em tudo que é canto. Então o Fátima fez o maior projeto de esburacamento da estrada do Rio Grande do Norte, porque todas as RNs estão destruídas. E outra coisa, quando o serviço praticamente não é feito, é os buracos. E quando ela faz, se desmancha. Porque ela tenta fazer uma coisa para fazer paliativo, quando não tem planejamento, aí faz um serviço, tenta fazer de última hora,
Não aguenta, não dura 15, não precisa nem de chuva, não. Com o próprio, se não fizer uma base bem feita, um trabalho bem feito, com 15 dias está destruída. O que ela fez, o pouco que fez, tem que fazer de novo. Desperdiça dinheiro público, aí vai para a imprensa, fala uma coisa e na prática é outra, inclusive é desmentida pelos próprios funcionários. O próprio DR, a diretora do DR, a pessoa que está à frente do DR, ela fez um encontro com os prefeitos prometendo diversas ordens de serviço, diversas ações. No outro dia, o DR disse que não tem recurso, nem tem planejamento para executar durante muito tempo, porque o Estado não foi feito esse trabalho. Então, é um Estado... se vende um Estado na imprensa, de uma forma, e na realidade, a vida real, é completamente diferente. Uma palavra sua, Ivan Júnior, sobre turismo, o maior gerador de emprego e renda desse estado, que tem um potencial incrível no interior. Você falava há pouco sobre as estradas, não dá para entender o desenvolvimento do turismo sem a locomoção das pessoas. Como é que elas vão chegar às cidades? Você tem o trânsito que fica mais pesado, o carro que machuca, o próprio cansaço de um turista que termina sem se locomover dentro do seu próprio estado. Você tem a Pipa, uma das praias, um dos locais mais procurados do Brasil, do mundo, verdade, né? Nacionalmente e a nível mundial é conhecido Pipa. Isso. Você vai chegar em Pipa como aqui com a RN que dá acesso? Eu fui agora, eu levei pelo menos o dobro do tempo que eu levaria normalmente. É desestimulante, é perigoso, é muito ruim para o setor produtivo, para as pessoas que geram emprego, para as pessoas que moram na região e para o turista que vai visitar. Verdade. Então você não tem um apoio. Porque é o seguinte, aquela região, como várias outras regiões do estado, ali é um setor que ajuda o Rio Grande do Norte a arrecadar. Então o estado não está tendo a visão de poder apoiar, principalmente o setor onde vai entrar os recursos para o estado, onde entra não só emprego, onde entra recursos para o estado. Verdade. Então não faz. Se não faz no cartão de visita, imagine em outros locais. Se você vê a Pipa, que recebe turistas do mundo todo, o estado não faz RN. Imagine como é que está a estrada para Afonso Bezerra, imagine como é que está a estrada para a região do Trairi, imagine como é que está as estradas lá para o Alto Oeste, como é que está as estradas do Seridó. Então, o estado não faz, porque o governo é incompetente. A governadora Fátima, ela tem um propósito ideológico, ela é uma governadora militante. Nós temos que ter um governador empreendedor, nós temos que ter um governador comprometido com o desenvolvimento. Não podemos ter um governador que vai fazer militância política. O nosso estado não cabe isso. Nós temos um estado com toda uma potencialidade, mas está num momento difícil. Se não tomar algumas medidas necessárias, logo vamos perder várias gerações. Vamos perder vai ser muitos anos para se recuperar, porque vamos perder o momento. Então, eu acho que nós temos um momento importante de refletir. Nós temos um candidato hoje, Fábio, um candidato que nunca foi governador, e é importante que se diga. Fábio teve uma oportunidade de ser vice-governador, onde não foi o governador do estado. Não foi as decisões, ele não teve condições de tomar as decisões que queria. Então a gente tem que dar uma oportunidade para que ele possa mostrar o que pode ser feito e como vai ser feito. Então, e conhece a realidade, porque eu acho, primeiramente, ele tem conhecimento do Rio Grande do Norte, das suas potencialidades, dos seus problemas, e tem coragem de fazer o que é para ser feito. Outro ponto importante, Fábio já colocou claro que não tem interesse à reeleição. Isso é muito importante. Por quê? Vai chegar para fazer o que tem que ser feito. Não vai chegar para acordos políticos e não tomar as medidas necessárias, com medo de desagradar A, desagradar B, para já pleitear um processo de reeleição. Então ele vai chegar para fazer, o Rio Grande do Norte não tem tempo, não tem espaço nesse momento para o governador trabalhar projetos políticos. O projeto tem que ser um choque de gestão que bota o Rio Grande do Norte no trilho. Como eu falei, se não for feito isso agora, nós vamos ter um grande prejuízo para várias gerações. Olha, Ivan, a gente tem um querido amigo, que é quem está nos dirigindo hoje, Jean Rocha, que ele virou e disse, vamos conversando aí e esqueça o relógio, mas eu estou preocupado, viu? Porque se deixar a gente vai, para quem não sabe, esse programa está sendo gravado, chega quase a 10 da noite, a gente está aqui há mais de hora batendo papo, dizer que eu quero uma palavra sua antes de a gente encerrar por hoje esse nosso bate-papo. Eu queria uma palavra sua porque muita gente do Rio Grande do Norte pensa como você, não quer votar em Fátima.
mas pode estar pensando hoje entre Fábio Dantas e Stevenson Valentim. Por que Fábio e não Stevenson? Eu queria uma análise sua sobre Stevenson Valentim. Olha, na realidade, eu posso falar do que eu conheço. Eu acho que a gente pode falar do que nós conhecemos. Inclusive, um dos grandes desafios de Fábio é que as outras pessoas possam também o conhecer. Né? Fábio, ele é muito forte na região onde as pessoas o conhecem, que é no Agreste. Isso é muito bom, porque se você aprova se aquelas pessoas que você conhece aprovam, é porque dá certo. Então, o Fábio é um cara que vem de uma região do Agreste, principalmente, onde as pessoas o conhecem, uma pessoa de compromisso, um homem de palavra, um cara comprometido com resultados, tem a visão moderna, sabe o que tem que ser feito, sabe as dificuldades do Estado, é comprometido com as medidas necessárias para o Rio Grande do Norte. Então, com certeza, ele tem muito a colaborar com o Rio Grande do Norte, porque ele está sintonizado com o que o Rio Grande do Norte precisa, o que precisa ser feito no nosso Estado. E quando você tem um Estado com tantos problemas, pouco recurso, medidas necessárias para atrair os investimentos, você tem que ser um cara de diálogo. Tem que ser uma pessoa que possa conversar. Fábio tem que ser uma pessoa que pode conversar com o setor produtivo, pode chamar a classe política, porque você não vai fazer reformas e vai precisar dialogar com a Assembleia. Não é se render, não é ficar submisso, pelo contrário, é mostrar a realidade e pedir realmente essa confiança à Assembleia para poder aprovar as medidas, esse pacote de medidas para poder transformar o Estado. Então, sem diálogo, ninguém não vai conseguir fazer isso. Fábio é uma pessoa que conhece a realidade do interior, conhece a realidade das pessoas do interior, sabe as dificuldades que as cidades vivenciam, sabe a importância do apoio aos municípios, através dos prefeitos, de chegar às ações das cidades. Então, tem esse bom diálogo com esse setor também, que é importante, porque ninguém governa sozinho. Perfeito. Ninguém pode se isolar. Né? Nós vamos eleger um governador que tem que ter habilidade, que tem que ter conhecimento, que tem que ter coragem, mas acima de tudo, para tudo isso acontecer, ele tem que querer fazer tudo isso, né? E Fábio está disposto, ele quer ser governador. Ele quer ser governador para transformar o Rio Grande do Norte. E para transformar o Rio Grande do Norte, você precisa de tudo isso que eu citei. Então ele está disposto e tem essas condições para fazer isso. Eu vejo que o momento é um momento que a gente observa muitas vezes, até desacredita da classe política, está cansado, a gente vê tantas oportunidades que foram dadas e não souberam aproveitar, mas eu acho que é importante a gente tentar acertar, nunca a gente pode se render, achar que não vai mudar, não adianta, pelo contrário, eu acho que a gente pode protestar, mas é escolhendo o melhor. Se você não está satisfeito, você tem que escolher, esse aqui não deu certo, fato, não deu certo, já teve a oportunidade, não deu certo. Isso aí é fato. Então, Fábio quer ser governador, tem condições, tem conhecimento, tem capacidade, sabe dialogar, tem humildade para escutar as pessoas também. Eu acho que é essa a oportunidade que a gente tem que dar para poder buscar um rumo diferente e um rumo melhor para todo o nosso Estado. Olha, Ivan Júnior, o dia foi longo. Ele vem, inclusive, de caminhada na Zona Norte, bater papo com a gente, veio direto lá para cá, foi ali no toalete, passou uma água no rosto, para poder estar com essa energia toda aqui, é porque quer muito e gosta muito dessa possibilidade que o povo do Rio Grande do Norte pode conceder a ele e a Fábio de governarem o Estado. Doutora Vanessa Lopes, esposa dele, candidata a deputada federal, está só ligando aqui. E eu acho que nessa época de política, mal os dois se veem. Então me cabe dizer que em breve, que você volte em breve aqui conversar conosco, deixar os nossos microfones abertos para as suas despedidas por hoje, do nosso espectador, de todo mundo que está prestigiando com a audiência, e dizer que, enfim, a sua missão junto à Fábio, dessa caminhada aí, desses próximos, estamos aí cerca de 4, 6 semanas para as eleições, é uma caminhada longa num curto tempo. Então, longa no curto tempo e decisiva. Né? Nós estamos no momento, agora vamos entrar, falta um pouco mais de 30 dias para as eleições, mas a cada dia que se passa começa a ir afunilando nessa reta final agora. É um momento de reflexão, né? A gente tem um momento que as pessoas que vai decidindo, algumas estão
não sabem quem vai votar, e é o momento da escolha até o final, analisando todo esse cenário, de fazer essa escolha certa. Por quê? Porque nós vamos fazer uma escolha para 4 anos, onde já passamos 4 anos sofrendo. Aliás, não é só da agora, vem de longo bagulho de alguns anos já. Cada governo vem aumentando os seus problemas por não tomar as medidas necessárias no momento certo. E a gente tem que mudar essa história, tem que virar essa página. Você vê outros estados, no Rio Grande do Norte já teve momentos, era bem superior à Paraíba, no seu desenvolvimento, no seu turismo, em diversas outras áreas. Nós temos aí estados que começaram a dar uma guinada diferente e começaram a ter novos momentos. E o Rio Grande do Norte só descendo a ladeira. Vamos ver o Rio Grande do Sul. Até pouco tempo o Rio Grande do Sul vivia um momento de muita dificuldade. E hoje vive um novo cenário. Minas Gerais? Minas Gerais. Você tem a Paraíba aqui vizinho. Hoje já passou em vários indicadores do Rio Grande do Norte. Verdade. Então, isso tudo a gente vai analisando e é bom refletir. Nós temos que fazer uma escolha certa para poder mudar esse nosso destino, porque a cada vez mais a situação é pior. Então, é necessário dar uma oportunidade a quem tem condições, e Fábio disparadamente é o mais preparado. Até a oposição concorda que ele é o mais preparado. Até a oposição concorda que ele é o mais preparado. Até aqueles que estão junto a Fátima concordam que Fábio é o mais preparado. Então, eu acho que é justamente por ser o mais preparado, por ter reunir todas as condições, o Estado tem que acertar nessa escolha, para poder dar condição ao Rio Grande do Norte de uma pessoa que vai mudar esse destino que nós estamos vivenciando hoje para melhorar. E aí eu vejo isso com muito bons olhos, porque acertando nisso aí, nós vamos ter 4 anos de grandes mudanças. E Fábio colocou muito claro, ele quer chegar já, no primeiro mês, já com o impacto, com o choque de gestão, com as reformas necessárias. E é no primeiro ano que ele vai trabalhar para mudar essa realidade das nossas RNs. É no primeiro ano que ele quer fazer o choque na saúde e trabalhar em cima de produtividade para a gente acabar com essas filas as pessoas atrás de cirurgia. É no primeiro ano que Fábio quer começar já o trabalho junto a essas escolas para poder mudar essa realidade das escolas da rede estadual. Então, o Fábio não está querendo ser governador para ficar olhando para o retrovisor, de arrumando desculpa para não fez por causa de B. Ele já sabe da realidade. Então, é um governador que vai olhar para frente. É um governador que vai buscar alternativas para mudar a realidade, mas com trabalho. Não é com desculpas. Não é jogando culpa no passado que vamos construir um futuro. É conhecendo o passado como nós conhecemos hoje. É trabalhar no presente como estamos fazendo hoje. E é um futuro diferente, porque vamos reunir tudo isso para olhar para frente. Leve um abraço, meu beijo ao povo amado lá do nosso Açu. Obrigado, Ivan. Obrigado, estamos à disposição e vamos lá, lutando para o Rio Grande do Norte melhor. Votando em Fábio, né? 77. Agradecer a você que está conosco até agora, pedindo para você deixar aí seu polegarzinho para cima e seguir o nosso canal PolitizaCast, que está sempre trazendo papos inteligentes como esse de hoje com Ivan Júnior, candidato a vice-governador do Rio Grande do Norte. Obrigado.